pergunta só, você pode responder aí mesmo, mas é para saber se o quadro volta a ser o que era originalmente. Então, isso daí é uma pergunta, como que chama? Bem simbólica, né? Porque nada que acontece com você ou com o quadro volta a ser exatamente como era originalmente, né? Eu já tinha uma posição muito vulnerável, assim, sendo mãe solteira nos Estados Unidos, sozinha, sem família, sem nada, e tendo um homem bonitão querendo casar comigo. A premissa básica era que se eu casasse com esse alemão, ele teria que vir morar no Brasil, porque o meu filho, eu queria que tivesse convivência com o pai dele, né? Normalmente os desgastes vêm do quê? Começa primeiro com agressões verbais, são agressões psicológicas. E aí, aos poucos, no teu dia a dia, você vai sendo quebrada, como se fosse uma doma de cavalo, quase isso. Você vai sendo quebrada a sua autoestima, assim. As pessoas não dão a devida importância de gravidade ao palavrão, assim. E o quanto psicologicamente quebra a autoestima do outro, quando você xinga o outro, né? Ou quando você menospreza o trabalho do outro, ou quando você deixa até de admirar ou de elogiar o outro, né? Então, assim, isso é o início do abuso. Quando você tem um rasgo, ele esgarça, né? E eu tenho que reconstituir isso aqui. Quanto mais, vamos dizer, humilde ou mais simples a pessoa, o intelecto da pessoa, mais preto e branco são as coisas. Isso aqui é bom, isso aqui é mal, igual novela, é o do mal, é o do bem. Mas quanto mais sofisticada a pessoa vai ficando intelectualmente, o bem e o mal vai se relativizando. Eu vejo um paralelo muito grande com aquelas cenas de filme que aparece as mulheres entrando na câmara de gás, que elas falam: será que do chuveirinho vai sair água ou vai sair gás? E aí quando sai água, parece que é o paraíso, que é a melhor coisa do mundo, que elas estão numa situação maravilhosa. Por isso é que é difícil denunciar, porque você está dentro desse ciclo, né? Você não consegue ter a noção, dentro do campo de concentração, que aquela água fria, como pode ser mal? Né? Você pode dizer, sim, gás é mal, mas água fria, eu estou no campo de concentração, eu estou morrendo de fome, mas tem água fria e eu estou me limpando. Eu vou rejuntando, eu vou unindo os fiozinhos. No começo, é como se fosse domar um cavalo, igual. No começo, o cavalo pula, reage, né? Depois ele vai abaixando a cabeça, vai ficando quieto. Não estou falando de mulher, homem também sofre isso. Homem também sofre isso. Não quero mostrar meu rosto porque, como que eu vou te explicar? A gente vira motivo de chacota por não ter reagido, por ter apanhado de uma mulher. Eu cheguei no escritório, eu já estava trabalhando, e ela mandou uma funcionária embora, aí graças a Deus a outra ficou, e ela falou para mim que ia me pôr na cadeia. Eu não entendi, né? Ela veio, jogou água, copo, bateu, chutou, quebrou o computador, jogou tudo que tinha assim no escritório que na mão foi pro chão. De uma semana, ela voltou pro escritório, né, com o mesmo intuito, mandou a secretária embora. A secretária me ligou e falou: não, você não vai sair. Você não vai sair porque eu não vou ficar no mesmo ambiente que ela. Espera só um pouquinho, só para organizar. Valendo, já. Eu concordei em ser testemunha porque
Eu acho que é bem difícil, né, acontecer agressão contra o homem, assim, essas coisas. É mais fácil acontecer por mulher e quando acontece com o homem ninguém acredita. Primeiro foi com ameaças verbais, agressão verbal, depois começou a agressão física. Ela me agrediu com um cabo de vassoura. Começou ela pegando água num copo e jogando, falando que não era agressão. Ela pegava, enchia um copo d'água para me molhar meu terno, molhar meu celular, molhar os computadores do escritório e jogava. Aí jogou um, jogou dois. A hora que ela viu que o escritório estava todo molhado, né? O que ela fez? Tentou até estrangular ele, pegou a unha, e ela tem unha grande, né? Então, até machucar o pescoço dele, o rosto dele. Eu fiquei com medo quando ela jogou o copo, né? Porque eu, assim, o meu ver, o copo era para acertar no rosto dele. Mulher, quando chora, todo mundo acredita na mulher que chora. Não pode falar isso? Pode. Então, mulher, quando chora, todo mundo acredita que ela é inocente, que ela é a vítima, que ela é isso, né? Só que eu que tinha apanhado. Se eu tivesse sido contemplado pela lei, Maria da Penha, hoje ela estaria presa. Porque a lei não tinha que separar a mulher em si, né? E sim para as pessoas que estão em casa, que podem sofrer uma violência doméstica. Nada impede que um homem vítima de violência doméstica se dirija à autoridade competente, uma delegacia de polícia qualquer, até porque nós mulheres só temos 9 DDMs na capital do estado de São Paulo e os homens têm mais de 100 delegacias para comparecer. Pedir um boletim de ocorrência de que está sofrendo violência, lesão corporal dolosa, lesão corporal mínima, máxima, e o delegado vai ver. E ele pode também, por analogia, pedir uma medida restritiva. Por isso que o direito é bonito. Não é porque a Lei Maria da Penha é voltada às mulheres e seus filhos e às relações homoafetivas que um homem hétero não possa ir a uma delegacia e ir ao judiciário pedir uma proteção. Os policiais dão uma risada, muita risada. Eles falavam, nossa, se fosse eu... Falei, mas se fosse você e você reagisse, você seria preso. Se a secretária não estivesse lá, é capaz de ser algemado. Tanto é que passou 2, 3 dias, o policial mandou o WhatsApp para a minha secretária e para a agressora. A gente chama a polícia para nos defender, aí você descobre que o policial militar estava chavecando quem estava te agredindo. É uma violência de relacionamentos íntimos, que é filho vendo mãe apanhar, filho vendo mãe sendo subjugada, às vezes filho vendo pai sendo humilhado pela mulher, o cara perde o emprego, ela humilha dentro de casa na frente dos filhos. Agora, se eu tivesse segurado só o braço dela e tivesse ficado um vermelho no braço, pronto, eu estaria preso, né? Aí eu precisaria constituir um colega para me tirar da cadeia, para tentar provar que eu só me defendi. Você entendeu a diferença? Estatisticamente, o Brasil é o 5º maior violador de mulheres no item violência doméstica. Não é de homens, é de mulheres, né? Era um domingo, por volta de uma meia-noite, e acho que ela estava dirigindo e bateu o carro, ralou, e o marido ficou muito nervoso. A gente ouvia da minha casa, ouvia ele: você bateu meu carro, você é uma vadia. Ele estava batendo a cabeça dela na direção do carro, xingando ela, puxando ela para fora do carro. E ela chorando, as crianças com a babá chorando, e ele tentando tirar ela do carro. O que mais me chocou eram as crianças chorando. Juízes, juristas, falaram na minha cara que violência contra a mulher não é violência contra a criança. O juiz falou na minha cara: minha senhora, ele pode ser uma peste com você, mas é um amor com as crianças. As psicólogas do fórum falam isso. Ah, não, violência contra a mulher não é violência contra a criança. Mas na hora de um juiz admitir um filho tendo que testemunhar, dizendo que não viu nada, porque o pai falou para ele: se você não for lá mentir, eu vou para a cadeia. Então, assim, isso não é violência contra a criança? O que uma criança de 7 anos de idade vai fazer, 10 anos de idade vai fazer? Esta é uma falha da Lei Maria da Penha, porque nós sabemos que a maioria das mulheres que têm filhos e são vítimas de violência não fazem a denúncia e nem querem sair de casa, porque com quem vão ficar os filhos?
não há previsão legal para este acolhimento. Então, esta é a primeira grande falha da Lei Maria da Penha. Vamos lá. Porque para fazer cena tem que ser real, senão não dá. As crianças foram para dentro de casa, se acalmar, não ver o pai e a mãe brigando. Eu tomei as rédeas da situação. Eu mandei ele sentar na calçada, num canto. Ele tinha mais ou menos 1,90 m, forte. E aí eu aumentei o tom de voz, mandei ela para o canto e ele me obedeceu. Foi uma coisa meio inesperada, acho que ninguém imaginava. Não sei se ele achou que eu estava armado. Eu chamei um táxi, pus ela com os filhos no táxi e ele falei, agora você se vira aí, do jeito que você quiser ir embora, o problema é seu. O terrível é quando volta. Porque é quando a pessoa começa a pedir desculpa, chora, se faz de vítima e você se sente culpado. Porque você apanhou, porque você fez isso. Isso é que é o mais louco. Não é que eu levei um tapa e o cara falou gagagá, levou um tapa e vai levar outro. Não, depois do tapa vem beijinho. Você não tá entendendo. Dava para sentir que aquilo não foi uma coisa momentânea, que já vinha ocorrendo. Mas eu acho que ela não tentou se justificar, não tentou xingar ele, falar mal dele. Ela estava sem saber o que fazer no momento. Eu, ela e mais uns 3, ele dava conta da gente. Ele era muito grande, muito forte e muito agressivo. Então, ela acho que ela não tinha a menor chance ali. Homens é mais assassinado na rua por desconhecidos. Mulher é mais assassinada no domicílio por gente familiar ou conhecida. Enquanto que as vítimas masculinas, o instrumento preferencial é o revólver ou a arma de fogo, nas vítimas femininas é a força física, enforcamento, afogamento. É mais crime passional, crime de ódio, crime por motivos fúteis e banais. Eram umas 8 horas da manhã, eu estava saindo da casa e eu escutei um barulho lá, que o portão é de metal, escutei um barulho, pá! E a voz do meu filho. Aí eu abri a porta e falei, o que você está fazendo aqui, Felipe? Falei para o meu filho. Ele falou, não, mãe, é que eu esqueci o cabo do videogame e eu vim pegar. Aí eu achei o cabo, a gente pegou o cabo e falou, vai embora, que agora eu não sei onde eu pus a minha chave. Quando eu achei a chave, depois de uns 3 minutos, sei lá, eu fui sair para pegar o carro para ir trabalhar e eu escutei umas batidas no portão de metal. Pá, pá, e uma gritaria, que era o meu ex-marido, em cima do meu filho. A hora que eu abri a porta, meu filho estava encostado na parede e ele em cima, espancando, agredindo o meu filho. E eu entrei no meio dos dois. E quando eu entrei no meio, ele começou a gritar, entra no carro, entra no carro. E eu com medo que ele batia o meu filho, sentou no carro com a porta aberta e eu abraçada com ele de medo que ele batia, né? Foi quando ele pegou a porta do carro e começou a esmagar a gente, os dois, com a porta do carro, esmagando. E aí passou uma mulher na rua, começou a gritar com ele, só que ele tem quase 2 metros de altura, acho que ele nem percebia, que ela ficava com a bolsa, para, e ele esmagando, eu e meu filho contra a porta. Né? Quando ele viu que ele não conseguia esmagar a gente, ele pegou o meu braço, deu uma chave de braço e me levantou. E na hora que ele fez isso, deslocou meu ombro. Aí, passou acho que uns 40 minutos, essa mulher começou a bater a campainha. Ela falou, olha, eu vou denunciar. Aí eu sentei e falei com ela, olha, não adianta. Outras mulheres já me viram apanhar na rua, deram até o cartãozinho, chegou na hora, você vai denunciar, e ela não aparece. Ela falou, não, eu prometo, nem que eu estiver na China, eu venho e vou com você. Briga de marido e mulher tem que meter a colher. A salvação da violência doméstica é quem mete a colher.
que o ditado é mais para brigas de casais cotidianas e não para agressões e que configuram crime. Essas pessoas são os verdadeiros heróis. Eu não me considero herói nenhum, eu acho que eu só fiz um papel que todo mundo deveria cumprir. Porque é a única maneira do resgate, a única. Bom, eu tinha 17 anos e ele tinha 31. Meus pais conheciam toda a família dele, menos ele, que ele morava em outro estado e foi visitar a família e lá nós começamos um relacionamento. E aí naquela época não era muito assim, tudo muito simples. A gente casava mais com quem os pais da gente queria ou gostava, né? A mulher, historicamente e milenarmente, ela vem sendo educada para se achar menos, para se achar inferior, para se achar uma coisa. E aí ensinam a ela culturalmente que ela, se não tiver um homem, ela é menos, ela não é nada. Tanto que a gente brinca, quando o menino se forma, o pai dá um carro. A menina se forma, a pergunta é, e vai casar quando? Era uma cultura atrasada, de que a gente tinha que viver até o fim. Então, hierarquicamente, ela vem educada para achar que ela só será alguém na dependência de um homem. Normalmente, essa menina teve o exemplo de violência em casa. Então, para ela, a vida é aquilo, é ser submissa, é obedecer e é aguentar a pancada, sim. Então, a lei foi feita para proteger essas mulheres que são vulneráveis numa relação afetiva, seja com o pai, com o avô, com o tio, com o irmão ou com um companheiro. Com 19 anos eu já tinha 2 filhos. Aí eu vim para São Paulo, mas assim, desde da Bahia, que eu já sofria violência não física, violência, como que eu posso falar? As violências verbais que machucam muito o sentimento, né? A violência psicológica é aquela que fala assim, você é gorda, hein? Você tá feia, hein? Como você é incapaz, como você é ridícula. Então, quando atinge diretamente aquela mulher, é a violência psicológica. Ele pune a violência moral, que é aquela que é dirigida para aquela mulher, mas ele finge que está falando de todas. Ai, como as mulheres são burras. Não, isso é violência moral. Ele pune a violência financeira, que são aqueles homens que se apoderam do cartão de crédito da mulher, tirando dela a independência econômica. Então, a lei previu todas as formas de violência doméstica. Eu me sentia um lixo. Eu não me sentia mulher, entendeu? Se você, como mulher, você tem que deitar com uma pessoa que entra dentro de casa todos os dias te falando coisas desagradáveis, que você é imprestável, que você não serve para nada, que você... e você saber que você trabalha fora, cuida de casa, cuida de filho, vai em reunião e uma pessoa dizer tudo isso para você, eu me sentia muito mal, muito mal. O que acontece é que muitas vezes a mulher sequer se reconhece como vítima de violência. Muitas vezes no discurso dela, ela vem falar, mas ele nunca tinha me batido, né? Ele só me xingava, né? E o xingamento é uma violência doméstica. Eu sou Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica bioquímica e uma sobrevivente da violência doméstica. Violência psicológica é uma violência
que maltrata demais a mulher, porque ela vive sempre naquele suspense de não saber como ele vai chegar do trabalho, se de bom humor, mau humor. Do mesmo jeito que ninguém sabe de que maneira ele vai acordar, se de bom humor ou de mau humor. A Lei Maria da Penha, ela deixa muito claro 5 formas de violência que podem ser identificadas como violência doméstica, que é a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, patrimonial e moral, né? Então, todas essas são formas de violência, mas que sequer a mulher se reconhece como vítima. Eu grávida em 81, ele chegou em casa um dia bêbado e saiu para beber novamente e puxou a porta. Na porta tinha um trinco por fora que era para pôr cadeado, aí trincou sem o cadeado. E ele voltou nervoso e queria que eu abrisse a porta. Quando ele bateu o pé na porta, e aí eu caí desmaiada, abri o meu cílio e eu caí desmaiada e fui levada para o hospital. Eu voltei com um curativo enorme. E ele falava, não, tira isso daí, Pedro. Não, eu vou trabalhar com ele, porque eu vou falar para as pessoas no meu serviço o que aconteceu. Aí eu comecei a falar. Preciso que vocês me ajudem. Falei com uma advogada. Aí ela me fez uma carta, chamando ele para ir até lá para a gente conversar. E ele pegou a carta e picotou e jogou no lixo. 1 ano depois que a gente morava na casa, aqui, aí ele me agrediu fisicamente. O quarto dos meninos era a sala. Tinha uma beliche. E ele estava deitado e eu estava lavando a louça para sair. Aí ele falou que eu não ia sair, que eu não ia para reunião, que eu era para outro canto. Aí tinha uma faca do meu lado. Eu já imediatamente catei a faca ali escondida e escondi a faca. Mesmo assim ele levantou e começou a me socar. Aí eu fui andando para o quarto. Ele batendo e eu indo para o quarto. Quando chegou no quarto, eu dei um pé nele, ele caiu. Quando ele levantou, ele veio mais bravo ainda. Aí eu não vi mais nada, porque os golpes que ele me deu de murro fez com que eu desmaiasse. O Brasil está em 5º lugar nesse mapa da violência internacional. Nossa taxa de quase 5 homicídios, 5,8 homicídios em 100.000 habitantes, é a 5ª maior do mundo. Só estamos melhor que El Salvador, Colômbia, Federação Russa e Guatemala. Quando eu acordei, aí eu vi muitas mulheres com um pedaço de bloco, vamos pegar. Aí ele se trancou e o Frei Ailton me levou para o hospital com as mulheres. E de lá nós fomos para a delegacia. E da delegacia eu fui fazer o exame de corpo de delito. E aí a polícia veio e tirou ele de dentro de casa. Eu pedi para tirar. Se a gente pegar o número de feminicídios de mulheres negras, é muito grande, né? Nos últimos 10 anos, segundo o mapa da violência de 2015, diminuiu em quase 10% o assassinato de mulheres brancas e aumentou em quase 55% de mulheres negras. O que quer dizer isto para nós? Que todas as políticas que nós estamos desenvolvendo em torno ao tema do feminicídio, em torno ao tema da mulher, tem uma vítima principal, mulher negra, que aumentou nos últimos anos, enquanto a mulher branca está sendo sim protegida pela lei. Muito medo de morrer. Essa agressão foi na frente dos seus filhos? Do mais novo. Minha maior preocupação era deixar meus filhos com aquela pessoa. Mas passou. Quando eu conheci o meu agressor, eu conheci quando eu estava em São Paulo, fazendo meu mestrado, né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E ele era uma pessoa muito benquista, muito prestativa, muito simpática. Como nós sabemos que a maioria dos agressores são assim. Após o nascimento das nossas filhas, então, ele teve a oportunidade de se naturalizar brasileiro. E foi nesse momento
então que ele já naturalizado, então mostrou a sua verdadeira face. Mas não existia nada que favorecesse a mulher para oficialmente sair de uma situação de violência doméstica. No ano de 1983, exatamente no dia 29 de maio, eu estava dormindo, ainda era por volta de 6 horas da manhã, quando eu escutei um papoco dentro do quarto e quis me levantar, não consegui. Quis me mexer, não consegui. Então eu pensei, puxa, o Marco me matou. Eu deixei de caminhar, né? Sofri inúmeras cirurgias, né? E o meu agressor não teve nenhuma punição durante quase 20 anos. Eu lutei por 19 anos e 6 meses por justiça. Ficou preso. Ficou na 47. Domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinza, 6 horas da manhã ele chegou. E as coisas dele estavam prontinhas para ele sair. E aí meus filhos já estavam os 3 comigo. Já tinha conversado com eles e ele já sabia que ele ia sair de casa. Depois, passados uns dias, o meu mais novo, que tinha 6 aninhos, falou, mãe, ele apareceu aqui, chorando para voltar, dizendo que estava doente. Aí o meu filho chorando muito, pequeno, né? Digo, não, então pega um travesseiro aqui, uma coberta e manda ele deitar lá do lado de fora, na calçada. Se ele tiver mal mesmo, ele vai deitar lá, até a gente socorrer. Não deixei entrar. Como o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a diminuir a impunidade dos agressores de mulheres e nada tinha sido feito, então eles perguntaram se eu queria denunciar o Brasil na OEA. Na hora eu aceitei e naquele momento eu tinha certeza de que algo diferente iria acontecer. E realmente o meu caso chegou na OEA. Durante 4 anos a OEA enviou ofícios ao Brasil solicitando uma posição sobre o meu caso e em nenhum momento o Brasil respondeu à OEA. E a partir daí, então, foi trabalhada a criação da Lei Maria da Penha, né, que foi sancionada pelo presidente Lula no ano de 2006, no dia 7 de agosto de 2006. Se você lê a lei, você pode até chorar, de tão bonita que é na preocupação do trato com a mulher vítima de violência. Tem mulher que sequer consegue acessar a lei, então é essa mulher que vai morrer. Né? Independente de algumas periferias, as mulheres não procuram delegacia, porque é a polícia que está matando os filhos dela, então tem várias outras questões. Então como é que a gente pensa a realidade dessas mulheres sem olhar só por um olhar legalista? Nós não conseguimos inserir as mulheres na área de segurança pública porque ela consegue uma medida protetiva, mas não tem quem fiscalize. Ninguém vai ficar na porta, uma viatura não vai ficar na porta da casa dela para impedir que aquele homem volte. Pelo menos estagnou a espiral de violência que vinha acontecendo, o crescimento contínuo de violência contra a mulher. Mas não é a lei a culpada são as políticas públicas que se implementam. Você não consegue assistência social ali à disposição daquela mulher para fazer um estudo, para orientar, para ajudar. Você não consegue assistência psicológica, que ela tanto necessita para romper o ciclo da violência. Você não consegue educá-la e você não consegue inserir-la no trabalho. E normalmente ela não tem moradia. Porque ela vai separar para morar embaixo da ponte. Se você procurar no bairro mais periférico hoje, uma casa de 2 cômodos para alugar, ela é R$500. Se você ganha salário mínimo, você vai ficar com 300 e poucos reais para comer, beber e vestir. Então você percebe que a lei é linda, porque ela pensou em tudo para uma mulher vítima de violência, mas você não consegue dar tudo isso. O maior exemplo é a DDM de São Paulo, fechada das 18 às 8 horas da manhã,
que é a noite que a maioria das violências acontecem. Final de semana, também fechada. A primeira mulher minha uma vez cortou o cabelo, eu dei uma surra nela. Só que ela cortou o cabelo, ela tinha um cabelo, batia no meio da costa. Ela achou que o cabelo cortado, eu dei 2 pescoços nela. Agora se fosse hoje eu estava na cadeia, que hoje não pode bater, né? E falei, enquanto você morar comigo, você não vai cortar o cabelo mais. E ela não cortou. Ela estava grávida quando aconteceu a agressão leve, né? Então, no momento que ela ficou grávida, ela me rejeitou e eu não sabia que gravidez era. Ela tinha enjoado de mim, porque eu sou fumante. O meu cheiro incomodava, o cigarro, sabe? Só que eu nunca tinha acompanhado uma gravidez, nunca ninguém falou pra mim. Uma mulher enjoa do homem. Porque eu já tive 5 mulheres, todas que eu tive, ela apanhou. Eu não vou falar mentira, né? Porque foi até muito existe essa lei mesmo. E ainda bem que apareceu uma lei aí para os homens tomar mais consciência, que não é batendo que não dá educação para ninguém, né? E um dia da situação nós tínhamos terminado e eu bebi bebida alcoólica em cima do remédio. E quando aconteceu, nem de tudo eu lembro. Perdi a noção. A fúria tomou conta, eu não lembro. Quando eu percebi o que estava acontecendo, o policial já estava grudado em mim. E fui humilhado, né? Só não me agrediram porque ela não deixou. Ela pegou uma faca lá e veio para me curar. Eu peguei ainda fiz um favor. Peguei a água, despejei no chão e dei uma panelada em cima da mão dela. Aí quebrou esse dedo dela. Quebrou mesmo, porque eu bati para a faca cair, né? Aí peguei a faca, joguei assim até debaixo da pia e falei assim, tá ficando doida, é? Vou chamar a polícia para você, desgraçado, tu vai ver. Eu falei, chama. Eu acordei assim, olhei na rua, estava passando a de Natal. Tinha umas 20 viaturas. Viatura em todo lado, em casa, cara. Aí chamei o soldado assim, falou, faz favor, o senhor entra aqui. Eles não entram em casa de ninguém sem autorização, né? Eu falei, doutor, entra aqui, faz favor. Não entro não, entra aqui. Para ver o que ela fez, elas quebrou as luminárias tudinha. Por aí eu disse embaixo, o cara pegou eu na viatura, levou eu lá na casa da minha irmã. Depois de 3 dias eu voltei, né? Aí a juíza mandou, aí me condenou 3 meses para eu vir aqui tudo direto. Não dá para apertar um botão aqui e a cabeça. A minha não muda assim tão fácil. É o único grupo que existe na cidade de São Paulo. É um grupo que funciona para homens que foram autuados pela Lei Maria da Penha. São encaminhados via justiça e nós fazemos um grupo reflexivo com eles. Para quê? Para pensar, refletir, discutir sobre temas e acolher esse homem que está totalmente perdido frente a essa violência que aconteceu. Eles não são necessariamente agressores ou autores de violência. Eles foram autuados, estão respondendo o processo. A juíza explica de maneira bem clara para eles que a participação deles no grupo não vai mudar necessariamente em muita coisa, não vai aliviar, eles não vão deixar de ser penalizados. Porém, se eles vierem a ser condenados, a participação no grupo pode vir a ser um atenuante na pena. Ela veio, eu queria dar bem no meio do joelho, sabe o que eu fiz? Eu lembrei da repetição aqui, ó. Eu fiquei babando. Fiquei babando para falar o que eu queria que fosse aqui. Os homens, quando vêm aqui, vêm em sua maioria, em sua total maioria, muito revoltados, muito bravos, espumando, né? Eles acham totalmente injusto eles estarem participando aqui do nosso grupo. Eles estão inconformados com o fato de estarem carregando um BO nas costas. Afinal de contas, eles acham que o que eles fizeram não foi nada demais. Qual que é o conselho que o senhor dá para suas filhas? Para que elas não corram o risco de apanhar ou sofrer algum tipo de violência? Você fala. Nunca deve ser qualquer coisa a registrar a queixa. Primeiro pensa 2 vezes, porque quando registra a queixa surge o nome do homem. E depois que surge o homem fica meio doido, o homem não quer mais a mulher não. Qualquer mulher registra uma queixa sobre o marido na delegacia. Se foi por fora, só dá desligamento daqui para frente. Então assim, eles podem deixar de vir a cometer novas agressões? Com certeza eles podem vir deixar. Ele consegue se livrar de uma angústia, tanto que muitos homens, após passarem pelos 16 encontros, eles querem e permanecem muitas vezes aqui. Se fosse a lei, eu já tinha dado outra surra na mulher. Isso aqui é uma escolinha para a gente aprender
ressocializar, acalmar os nervos. Eu vou arrumar outra mulher, mas eu não vou... Agora é amor e é amor mesmo. A senhora é casada? Reflexão para levar para casa. Um dia dessa mais o que você ouve ou o que você fala. Tá ligado? Gente, então, por hoje é isso aí. Nos vemos daqui a 15 dias. Beleza? No início dessa minha participação no grupo foi um pouco difícil, porque a visão que eu tinha era de que eu não deveria estar ali, e mesmo ainda que se eu estivesse, ela também precisaria estar comigo. O primeiro encontro é a quebra de resistências, né? Que eles acham que estão sendo discriminados, que eles não são bandidos, né? Então tem sempre essa visão de que tem tanto bandido aí na rua, tem tanto ladrão aí, estão chamando a ele, para que estão atrapalhando a vida dele. Então é bem complicado o primeiro encontro com eles, né? Ela tem o quarto dela que era fechado, aí empurra para lá, empurra ela para cá, aí se desentendemos, fomos os agarrões, aí nisso aí, eu empurrei ela, o homem tem mais força. Então eu acabei machucando ela, eu posso ter hematomas pelo rosto, que é assim, vai pro teu quarto, fica aí na cama. Quando eu largava ela, eu ia sair do quarto, ela vinha me acompanhando. Aí me agarrava, aí foi ela, me denunciou, aí vim parar aqui, da mulher, né? O grupo ele tem um papel no sentido de num cunho reflexivo e reeducativo, né, que a gente chama, que é um processo de desconstrução e reconstrução cognitiva no processo de mudança de atitude, buscando mudar as relações e trazer um trato mais de igualdade nas relações de gênero. A mulher é a vítima, mas aí tem que ver também o lado do homem. Se a mulher, por exemplo, me instigava, ela me instigava. Vem me bater, para querer que eu batesse realmente nela, porque ela tinha dito na hora da confusão, vem me bater para te ver se eu não vou te levar na Maria da Penha. Aí a gente se intimidar. Aí o que acontece? No caso que eu já vi muitas mortes acontecer, tu vai me levar na Maria da Penha. Aí o cara vai e faz uma coisa pior e até mata. A origem do problema qual é? É a educação machista. Educação esta que começa dentro do lar, reafirmada na escola, confirmada pela mídia, principalmente a televisiva. Nenhuma criança nasce machista, né? Mas ela é ensinada o tempo todo a ser machista. E os homens, alguns também, a maioria acaba se colocando numa situação superior que acha que numa briga, num anti-raiva pode tomar uma atitude extrema da agressão. Então eu acho que o direito é ineficiente para isso. Você se considera machista? Eu acho que sim. Eu acho que se eu falar que não sou, eu seria hipócrita, assim. Eu tento todo dia combater o machista que existe dentro de mim, mas eu acho que é muito difícil, até porque eu fiquei 22 anos sendo ensinado a ser assim. E agora tentar quebrar isso é difícil. O menino com 5 anos de idade vai jogar futebol, aprende disciplina, rigor, regra, competição, ambição, disputa, briga e solidariedade. A menina aprende isso quando? Quando ela tiver 18 anos e for para o mercado de trabalho. Ela já vai com atraso. O mais importante acho que é o esforço de desconstruir isso. Você faz? Eu tento. Eu tento. Acho que eu tenho conseguido, sim. O ambiente aqui da faculdade é bom para isso. Ambiente de reflexão mesmo e de luta. Os contatos que a gente tem conhecendo pessoas, diversidade, eu acho que ajuda bastante. Mas eu tenho muitos amigos que fazem outras universidades particulares de ponta que não têm o mesmo contato nem a mesma oportunidade. Eu acho que também vai do indivíduo que quer se desconstruir, porque aqui a gente tem vários perfis de alunos, vários perfis de pessoa. Depende do interesse também. Eu tenho muitas amigas que achavam que feminismo até era ódio aos homens mês passado, e entra na faculdade e vê que não é isso. Então, este menino, este homem que sofre esta educação, também milenarmente, a gente até fala que ele não é um agressor. Ele é uma vítima desta educação machista. Eu acho que eu tinha uma cabeça muito fechada para algumas coisas, e o feminismo era uma delas. Então é o cuidado com os termos, as palavras, xingamentos até, que a gente tem que cortar, atitudes mesmo. E eu acho que tudo isso a gente vai mudando conforme a nossa cabeça abre. E quando ele descobre que ele não é o cara, ele passa a ser uma vítima dessa educação e ele é o provável agressor. A gente percebe claramente que eles não têm a oportunidade de conversar no seu dia a dia. O bar é tradicionalmente o lugar o meio que o homem mais socializa. No futebol,
Quando existem espaços para ele falar sobre ele mesmo, para falar sobre as suas angústias, ele costuma receber conselhos não muito produtivos, né, que incentivam o machismo e a violência. Nós precisamos ter uma cultura de equidade de gêneros. Não adianta nós tentarmos aplicar a Lei Maria da Penha com projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional que visa criminalizar a discussão de gênero. Se a gente não pode discutir gênero para tentar equalizar os direitos entre homens e mulheres, como que a gente vai aplicar uma lei que pune um crime cometido com base na violência de gênero? Eu saio de casa, eu tenho que pensar o trajeto que eu vou fazer para ver se eu posso pôr um vestido ou pôr uma calça, como se isso determinasse alguma coisa, sim, a meu respeito. Mas é uma insegurança. Eu, pelo menos, me sinto insegura de andar na rua e sofrer algum tipo de abordagem, desde o cara passando de carro e assobiando para mim até um cara passando a mão em mim. Por que na Europa não existe Lei Maria da Penha? Porque lá o respeito existe. Também tem violência, também tem desigualdade social. Mas a menina não é criada para ser enclausurada, para ser um objeto sexual. A menina é criada para ir atrás da vida dela. Na Dinamarca, você vai no parque, a menina está nua tomando sol. Ninguém olha. Aqui no Brasil, uma canela descoberta. Então, é esta cultura de sexualização de nossas meninas, de aprisionamento nesta coisa de princesa. E nossos meninos, nos seus super-heróis, nós nunca vamos acabar com a desigualdade. Não sei se temos que festejar ou pensar, digamos, em um necrotério como solução, num aniversário. Se fazem 10 anos da Lei Maria da Penha e ele está percorrendo o país nesse sentido. Realmente avançamos muito pouco. A gente teve um grande progresso, mas é um progresso muito seletivo, com um recorte de classe muito específico. Assim. A gente confere que nas classes mais humildes as mulheres são menos empoderadas, têm menos acesso ao conhecimento. É uma situação que, para mim, no meu recorte social, é uma situação que a gente fala. Movimento feminista da PUC, muita gente fala, mas ainda é um assunto muito tabu. É um recorte muito seletivo de quem fala e que tem acesso à informação real. A gente entende que a questão principal é empoderar mulheres para que elas tomem atitudes e não educar homens, porque a educação, enfim, é uma coisa estrutural e da sociedade e que não vai depender de coletivos minúsculos como o nosso. Então a gente entende que o empoderamento da mulher nesse momento é bem mais importante do que a educação do homem. Você não tem como criar uma lei que fale assim, a partir de amanhã todo mundo vai ser educado sem o machismo, né? Então você não pode, através de uma lei, mudar o comportamento, você só pode punir o mau comportamento. Há muitos movimentos de homens pela luta feminina, não é várias ONGs de homens que estão lutando para deter a violência contra a mulher. Homens, artistas, intelectuais, etc., se incorporam nessa luta para destruir essa sociedade patriarcalista que realmente cobra da mulher uma coisa que é muito simples, é um papel social na mulher que ela tem que respeitar. Que é o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de filha. Qualquer transgressão é punido violentamente. Quando ela é aplicada, quem acaba sendo preso, geralmente, na grande maioria dos casos, são só os homens que são negros, na sua maioria, e os homens periféricos. Quando você vê um milionário, por exemplo, dificilmente ele é punido pela Lei Maria da Penha. A porta de cadeia, que elas falam, eu tenho que vir ver meu marido, senão ele vai me matar. Eu tenho que vir aqui, que senão ele vai me matar, acha que eu estou traindo. É uma situação muito delicada, é bem complicado. Muitas vezes ela mesma se põe nessa situação. A gente vê muita mulher que sofre violência e se considera culpada ou não gostaria que o marido fosse denunciado. Ela compra o discurso de que ela teria merecido isso. Mesmo que ela ultrapasse o medo, ela vai na delegacia, vai reclamar, vão oferecer a ela o abrigo, né, para ela ficar longe da violência. Aí ela vai olhar e vai falar assim, e meus filhos? Tem que criar centros de referências, eu acho que tem que criar mais abrigos, tem que criar estruturas, mais aparatos, que não seja só o viés legalista, para que essa mulher tenha condições de sair daquela realidade. E aí só o viés legalista você atinge uma mulher branca de classe média, que é a mulher que tem condições
pagar um advogado, sair de casa. Ou então ela vai à delegacia, faz a denúncia e não há, a medida restritiva não é dada. Ela volta para casa e vai falar para o homem, olha, eu estive na delegacia e reclamei de você, ela vai apanhar mais ainda. Mas isso não quer dizer que eu não acho que a lei é importante. Eu acho que ela é. A gente às vezes questiona se a Lei Maria da Penha é para quem? Imagina o bem que essa lei teria feito a mim, será? Porque nós teríamos coragem de reagir e denunciar, porque tem isso. E isso acontece hoje. Quantas vítimas de violência estão aí que não ousam denunciar? É uma necessidade que a sociedade ainda não se rende conta da profundeza desse abandono. Às vezes, essa menina está com o olho roxo, está com um ferimento. E não adianta eu perguntar de onde que veio aquilo, que ela não vai falar, ela vai sair de perto de mim. Ela vai fugir daquilo que remete, de tudo que possa remeter à origem daquele ferimento. A lei da Maria da Penha é uma importância muitíssimo grande para o nosso país, porque é sinal da nossa evolução. Há 30 anos atrás, onde a mulher estava? Eu nem falo a mulher travesti e a mulher transexual, porque ela não existia 30 anos atrás. Quer dizer, ela existia, né? Mas as leis não existiam para elas, então elas não existiam. A gente entende que é mais uma evolução de pensamento mesmo. Enquanto todos nós, homens e mulheres, não percebermos que é esta educação errada que vem vindo de todos os lados, não só no lar, no trabalho, né? Desigualdade salarial. Em todos os lugares você tem essas questões de desigualdade. Não adianta ter Maria da Penha, Selma da Silva, não adianta, porque nós não estamos reeducando. E eu acho que só da gente ter mais essas discussões na mídia, na indústria cultural, ou, por exemplo, o que a gente faz aqui, o Coletivo Iabá, isso já faz com que as mulheres tenham mais consciência, e os homens também, e eventualmente no futuro os casos de violência podem diminuir. O brasileiro precisa aprimorar as relações humanas. Respeito é uma coisa fundamental, mas tem que sair dos livros e dos cadernos. Eles têm que ser atuado, ele tem que ser praticado. Não adianta eu fazer discurso de respeito e não te respeitar. Nossa estrutura legal de enfrentamento, Casa da Mulher, Casa de Acolhimento, delegacias especiais da mulher, etc., está muito, muito incipiente ainda. Temos um longo caminho para percorrer. Quando ela começa a favorecer a mulher transexual e a travesti, ela é muito importante, mas é preciso trabalhar as pessoas que são a lei, né? Para que elas precisam abraçar essas pessoas, sem um olhar moralista. Ser livre é você ter liberdade de falar, eu não quero mais e acabou, e eu não sou culpada. E a partir do momento que você tem mulheres empoderadas, elas não vão deixar os homens agredirem. Tem coisa mais pura do que eu estar falando aqui agora e não ter ninguém para dizer para mim assim, você falou, falei o que eu gostaria de falar, o que eu posso falar e o que eu devo falar, principalmente o que eu devo falar. Eu cheguei a perder a guarda dos meus filhos porque eu denunciei meu ex-marido para a Lei da Maria da Penha. Nossas políticas até podem ser eficientes, mas são insuficientes. É como dar uma gotinha de um analgésico a um indivíduo que está morrendo de febre. Nós temos estatísticas que só 3% dos brasileiros não sabem o que é Lei Maria da Penha.
sinal que tem muita vítima e muito agressor, porque quando um brasileiro conhece uma lei é porque essa lei interessa a ele. Dois vizinhos casados vieram e falaram para mim assim, por que você não dá uma chance? Não faça isso. Eu digo, não, se você estiver achando ruim, leve para sua casa.